Bom dia, Luan. Seja muito bem-vindo. Quem mais está chegando aí? Kellen está presente também. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de 6h30 da manhã. Hoje é sexta-feira. Ana Nunes está presente. Bruno Morizzi está aí. Cleiton acabou de chegar. Seja bem-vindo. Marília Gabriela, Heriberto, como sempre, está aí presente também. Ieda. Maravilha, pessoal. Bom dia. Vamos mandar para todo mundo essa live? Clica aí no aviãozinho de papel, manda para todo mundo da sua lista de contatos aí no direct, que você sabe que está acordado neste exato momento. Edna está aí presente, Franklin. Vamos lá, pessoal. Clica aí no aviãozinho de papel, mande para todos os seus amigos que você sabe que estão acordados neste momento, 6h30 da manhã, para assistir essa live de hoje. Edinaldo, Angélica, Marli, Lúcia. Hoje nós vamos falar sobre o olhar histérico sobre a existência, uma live especial. Hoje a gente vai ter, agora no início, um pouco de teoria, tá? Para que eu consiga explicar, sobretudo para aqueles que não são familiarizados com a teoria psicanalítica, do que a gente está falando quando a gente fala de histeria. E em seguida, na sequência, a gente vai para o nosso conteúdo mais específico para a live de hoje, que nós não vamos falar especificamente sobre a histeria como doença, mas sobre o olhar histérico sobre a existência. Então, convide aí todo mundo que você puder, clica no aviãozinho de papel, manda para todos os seus amigos que você sabe que estão acordados neste exato momento, para que a gente possa começar essa live de hoje com todo mundo presente aqui. Vamos lá, pessoal? Clicando aí no aviãozinho para a gente já começar a nossa live de hoje, que está especialíssima. Sejam muito bem-vindos aqueles que nunca estiveram aqui antes. Sejam muito bem-vindos. Quem já é de casa, seja muito bem-vindo também. Bom dia para todos aí. Maravilha. Beleza, Marília. Ótimo. Engrene Ideias Matemáticas, seja bem-vinda. Márcia Rocha também. Beleza, pessoal. Vamos começar então a nossa live de hoje. Olha só. O que é a histeria? Nós vamos falar sobre o olhar histérico, né? Sobre a existência. A primeira coisa que é importante dizer é assim: você não precisa necessariamente ser histérico, ou seja, ter a doença histeria ou estar na estrutura histérica para ter um olhar histérico sobre a existência, tá? Eu vou explicar já por quê. Veja bem, o que é a histeria? Histeria não é uma classificação diagnóstica que seja utilizada hoje pelos psiquiatras, pelos psicólogos, fora da psicanálise. Ela não é mais utilizada. Quem usa o termo histeria até hoje são apenas os psicanalistas, tá? Por vários fatores que não vem ao caso aqui a gente comentar hoje, nessa live aqui. Mas é importante você saber que o que é a histeria, né? A histeria é basicamente uma doença psicológica, que tem como sintomas mais característicos sintomas de natureza física, ou seja, problemas físicos como cegueiras, paralisias, dores de cabeça, enxaquecas e outros males corporais, dores pelo corpo, né? E que não possui uma base orgânica que explicaria esses sintomas. Então eu costumo dizer que você está diante de um sintoma histérico quando você está com uma dor, uma paralisia, uma cegueira, e você vai ao médico e o médico diz a famosa frase: essa pessoa não tem nada. Ela não tem nada por quê? Ela não tem nada no corpo. O corpo dessa pessoa está intacto, está saudável. Mas mesmo assim, ela não consegue enxergar, ela não consegue andar, ela tem dores pelo corpo, ela tem vários problemas de ordem física, mas esses problemas não têm uma base orgânica, não tem um substrato no corpo que explicaria isso, ok? Então isso basicamente é a histeria.
esse tipo de doença era muito prevalente lá no final do século XIX, início do século XX. E foi tratando de pacientes histéricos que Freud inventou a psicanálise. A psicanálise é uma técnica psicoterapêutica que foi inventada para o tratamento da histeria e de outros tipos de neurose, como a fobia, a neurose obsessiva, etc. Muito bem, o que acabou acontecendo? Nesse processo de tratar de pacientes histéricos, Freud e outros psicanalistas, contemporâneos e posteriores a ele, acabaram chegando à conclusão de que existiria não só a histeria como doença, mas existiria um tipo de personalidade histérica, uma estrutura de personalidade histérica, ou, em bom humanês, um jeito de ser histérico. E como é que seria esse jeito de ser histérico? Ora, ele tem várias características, mas duas características básicas são as principais. Primeira característica básica: as pessoas histéricas, as pessoas de personalidade histérica, que estão na estrutura histérica, são pessoas que apresentam uma recusa muito acentuada, excessiva, à sexualidade. Ou seja, para essas pessoas a sexualidade é alguma coisa meio abominável, é alguma coisa amedrontadora. Então elas provocam, elas desejam, mas elas não vão ao ato, elas não se permitem. Por quê? Porque o sexual para elas é fonte de muita angústia. Um exemplo caricato dessa característica histérica é aquela personagem da escolinha do professor Raimundo. Não sei se vocês se lembram. É uma personagem que ela estava conversando com o professor Raimundo e aí de repente ela interpretava alguma coisa como tendo uma conotação sexual, aí ela desmaiava e ela falava: ai, você só pensa naquilo, né? Esse é a típica caricatura, né, dessa característica da histeria de repúdio à sexualidade. E uma outra característica também muito saliente na histeria, na estrutura de personalidade histérica, é a insatisfação crônica. Quer dizer, o sujeito que ele está o tempo todo sentindo que falta alguma coisa, ele nunca está contente, ele nunca está satisfeito, ele sempre está num processo de reivindicação, de reclamação, de descontentamento, de ingratidão. Né? É como se o tempo todo tivesse faltando alguma coisa. A gente já vai entender por que isso acontece, tá? Essas são as duas características mais salientes, mais básicas, mais estruturais do quadro de personalidade histérica. Terceiro ponto importante da gente entender: de onde vem a histeria como doença, ou seja, o que torna uma pessoa predisposta a desenvolver histeria, tá? Lembrando novamente que esse diagnóstico só faz sentido dentro da psicanálise, tá? Você perguntar aí para um terapeuta cognitivo-comportamental, para um psiquiatra biologicista, ele vai falar para você que histeria é coisa de Freud, ultrapassado, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Eles trocaram os nomes e hoje eles chamam de outras coisas. Hoje eles chamam até de psicose em alguns casos, confundem histeria com esquizofrenia, mas isso é outro ponto. Então o diagnóstico só vale dentro da teoria psicanalítica, do campo da psicanálise. Então, de onde vem, o que torna uma pessoa predisposta à histeria? O que torna uma pessoa predisposta a desenvolver uma personalidade histérica, um quadro de personalidade histérica? Eu diria que é a fixação na angústia de castração. O que é isso, Lucas? Eu vou explicar aqui da forma mais simples e rápida possível, eu não vou entrar em detalhes, porque o meu foco aqui não é esse, eu estou só preparando o terreno, tá? Olha só, quando as crianças estão ali por volta dos 4 ou 5 anos de idade, elas precisam lidar com um problema, o problema da diferença entre os sexos. A gente não nasce sabendo que existe homem e mulher, a gente não nasce sabendo que existem seres com pênis e outros seres com vagina. A gente não nasce sabendo isso. A princípio, a criança, ela acredita que todo mundo tem pênis. Por quê? Porque, óbvio, raciocina comigo, a coisa é lógica, tá?
Quando você não tem conhecimentos de anatomia e você olha o corpo de um homem e o corpo de uma mulher, você percebe que a diferença básica entre eles, sobretudo quando você olha crianças, né? Qual que é a diferença básica entre um corpo masculino e um corpo feminino? É que no homem você tem pênis, você tem alguma coisa, e na mulher você não tem isso. Essa é a diferença básica. E é assim que a criança vê. Então, na hora que meninos e meninas de 4, 5 anos de idade se deparam com a diferença sexual, como é que eles entendem essa diferença a princípio? A princípio, eles entendem que os meninos nasceram completos e que as meninas nasceram incompletas. Então isso faz o menino achar que ele é superior, que os homens são superiores, porque os homens são plenos, completos, e as meninas são inferiores. Isso faz com que as meninas se sintam inferiorizadas, né? Se sintam incompletas e olhem para o corpo dos meninos e vejam eles como corpo completo. É óbvio que se a criança não permanecer fixada aí, ela vai amadurecer e vai chegar à conclusão de que isso é uma bobagem, que isso é só uma fantasia. Que, na verdade, entre homens e mulheres existe apenas uma diferença. Uma diferença. Os homens possuem pênis e as mulheres possuem vagina. É só uma diferença. Mas quem permanece fixado nessa fantasia infantil continua acreditando no inconsciente, que existem seres que têm e existem seres que não têm. Existem seres poderosos porque têm e existem seres fracos que não têm. Existem seres potentes que têm e existem seres impotentes que não têm. O que isso faz com essa pessoa? E aqui eu entro no ponto principal da live. O que isso faz com que essa pessoa? Faz com que essa pessoa desenvolva o olhar histérico sobre a existência. E como é que é esse olhar histérico sobre a existência? Ora, é um olhar de uma criança de 5 anos. Como é que uma criança de 5 anos encara a realidade? Ela encara a realidade entendendo que a realidade é formada por 2 grupos de pessoas. Os poderosos, que possuem o pênis, e aqueles fraquinhos que não possuem o pênis. Os favorecidos, os privilegiados e aqueles desfavorecidos. Ou seja, a pessoa com o olhar histérico, ela enxerga a realidade dicotomicamente. Eu diria mais, a pessoa com o olhar histérico não enxerga a realidade. Ela enxerga uma fantasia, porque essa não é a realidade. A realidade é que existem pessoas concretas, pessoas com suas diferenças e só. Não existem 2 grupos de pessoas, umas dotadas e outras não dotadas. Olhar para a realidade enxergando isso, enxergando a realidade dicotomicamente, o que faz com o sujeito com o olhar histérico, que está enxergando a realidade a partir desse olhar fantasmático, desse olhar fantasístico, desse olhar infantil histérico? O que acontece com essa pessoa? Primeiro, ela se auto-vitimiza. Porque todo mundo que enxerga a realidade assim, só se coloca do lado dos não favorecidos. Só se coloca do lado dos fraquinhos. Só se coloca do lado dos que não foram privilegiados. Todo mundo que enxerga a realidade assim. Existem os opressores e os oprimidos. Eu estou sempre do lado dos oprimidos. Eu nunca me vejo como opressor. Então eu estou só do lado da vítima. Eu estou do lado da vítima e, portanto, eu desenvolvo um olhar de autopiedade, de autocomiseração, de autovitimização. Eu começo a me achar vítima, porque é assim que a menininha que olha para a diferença sexual, e o menininho que olha e se identifica com o lado da mulher, é isso que eles pensam. A menininha pensa, opa, a natureza me fez incompleta. A natureza me fez defeituosa. A minha mãe me gerou de um ser deficiente, incompleto.
E eu tenho, do outro lado, seres que nasceram completos. Você percebe que isso é uma fantasia, meu filho, é uma fantasia infantil. É uma fantasia infantil, mas tem muito adulto por aí que enxerga a coisa desse jeito. Ao invés da pessoa tomar vergonha na cara e começar a correr atrás do seu, ela fica, ai meu Deus, mas eu não fui privilegiado, eu não nasci numa família rica. Ai, mas o governo não me ajuda. Ai, mas a sociedade não faz nada a meu favor. Isso é um olhar histérico sobre a realidade. Ninguém te deve porcaria nenhuma, meu filho. Quem falou pra você que alguém deve alguma coisa pra você? Ninguém deve nada pra você, não. Quem falou que você tinha que nascer e ter dinheiro? É a riqueza que tem que ser explicada, não a pobreza. Todo mundo nasce do mesmo jeito. Ah, Lucas, mas tem gente que nasce numa família. Meu filho, as contingências históricas são assim. Essa pessoa que nasceu numa família rica, ela não escolheu nascer lá, não. E ela não nasceu lá porque teve uma ordem que determinou o nascimento dela, colocou ela como privilegiada lá. Para com isso. Então a primeira coisa que se desenvolve numa pessoa que tem um olhar histérico sobre a realidade é essa autovitimização, é se considerar coitadinho. Ai meu Deus, tadinho de mim, que eu não sou como fulano de tal. E a outra coisa que nasce no coração dessa pessoa é o ressentimento. Ela primeiro se coloca na fileira dos castrados, né? Porque você está percebendo, ao contrário daqueles que criticam a teoria psicanalítica, você está percebendo que a ideia de que a mulher é castrada e que o homem é potente é uma ideia infantil, meu filho. Não foi Freud que falou isso, não. Pelo amor de Deus, entende isso. Deixa de ser besta. Vai ler um pouco para você entender. Para de ficar vendo só manualzinho rapidinho. Freud nunca falou isso, não. Freud falou que a fantasia da cabeça de um menino de 4, 5 anos, da menina de 4, 5 anos, é que o homem é pleno e a mulher é castrada. Mas é uma fantasia, você está entendendo? Um ser humano normal, saudável, não pensa assim. Ele entende que a mulher não é inferior ao homem porque ela não tem pênis, porque ela tem a vagina, ela é só diferente. Entendeu? A segunda coisa que se desenvolve numa pessoa que tem um olhar histérico sobre a realidade é isso. É o ressentimento. Então ela se coloca como vítima e ela começa a ficar ressentida. Você já conversou com uma pessoa ressentida? É aquela pessoa que fala assim, mas só os ricos e poderosos que mandam neste mundo. Né? É aquela pessoa que ela não faz nada para o próprio crescimento, mas ela fica ali o tempo todo reclamando de que, é porque eu ganho muito pouco, mas porque eu não tenho as possibilidades, as oportunidades de que aquelas pessoas que ganham muito têm. Ela sempre olha para as pessoas de sucesso, para as pessoas que conseguiram fazer alguma coisa, para as pessoas que estão lá na frente dela, em muitos casos, ela fala, mas ele teve oportunidades, né? Ele foi privilegiado, né? Ao invés dela correr atrás, né? Eu comecei a me dar conta disso, gente. Como é que é ridícula a postura de uma pessoa que fica nessa posição de olhar para quem consegue as coisas, para quem está fazendo sucesso, para quem correu atrás dos seus objetivos e ficar na posição cômoda de mas eu nunca posso, por quê? Porque eu não nasci privilegiado. Porque eu não faço parte do grupo dos privilegiados. Esse é o olhar histérico sobre a existência, é um olhar reclamão. É um olhar reclamão. Toda vez que você vê uma pessoa que está o tempo todo reclamando, ela não faz porcaria nenhuma. Mas ela está o tempo todo reclamando de que ela ganha pouco, de que tratam ela mal, de que o mundo não é a riqueza não é para mim, o sucesso não é para mim, é só para quem nasceu privilegiado. Toda vez que você se depara com pessoas que têm esse tipo de discurso, você está se deparando com alguém que tem um olhar histérico sobre a realidade. O que essa pessoa faz? Como todo histérico, ela infla um determinado grupo de pessoas, quer dizer, considera aquelas pessoas ali as detentoras do falo, né, que é o significado que o pênis tem na cabeça de uma criança de 5 anos, né, aquela parte do corpo que torna aquele ser completo.
né? E aí, na fantasia dessa pessoa com o olhar histérico sobre a realidade, ela começa então a encarnar essa figura do falo em outras coisas, como dinheiro, por exemplo. Né? Então ela vai olhar para quem conseguiu ganhar dinheiro e vai ficar dizendo: ah, não, mas ele é privilegiado. Ah, nascendo em família rica também, né? Ah, mas ele teve as oportunidades. Ah, mas na vida dele foi muito fácil. Se não fosse essas coisas que aconteceram na vida dele, ele não teria conseguido ganhar. Ou seja, essa pessoa com olhar histérico, ela vai estar o tempo todo tentando encontrar alguma falha nesse outro que ela inflou. Ninguém está dizendo que essa pessoa faz parte de um grupo dos privilegiados. É ela que está colocando essa pessoa ali. Você está percebendo? É o próprio olhar histérico que coloca o outro num patamar inalcançável para ele. É o próprio olhar histérico que faz isso. Porque eu coloco o outro no patamar inalcançável, eu me coloco no patamar daqueles inferiores, daqueles que nasceram desprivilegiados, daqueles que nasceram incompletos, daqueles que nasceram faltantes, né? E aí eu começo então a tentar achar alguma falha no outro para ver se eu me angustio menos com a existência desses seres que, na minha fantasia, são seres super potentes, super poderosos, né? Então, basicamente, o olhar histérico é esse olhar que enxerga a realidade de forma dicotômica. Ele não percebe pessoas reais. Sabe aquelas pessoas que colocam todo mundo dentro de categorias? Ricos e pobres, opressores, oprimidos. Né? Tá todo mundo dentro de uma categoria, de uma classe. Né? Não existem pessoas reais. Não, se esse cara aqui ele faz parte do grupo dos ricos, então ele é pessoa má. Se esse aqui faz parte do grupo dos pobres, então ele é pessoa boa. É o olhar que categoriza, é o olhar que dicotomiza, é o olhar que enxerga a realidade de forma maniqueísta. Isso é um olhar infantil, meu filho. Na vida real tem pessoas reais com dramas reais, cada um seguindo a sua história, e ninguém é superior a ninguém. É só na sua cabeça que tem isso. É só na sua cabeça que tem essa relação de superioridade e inferioridade, é na cabeça histérica. É na cabeça histérica, que começa ali com a diferença sexual e acaba se transformando, se ampliando, se generalizando para as diferenças de forma geral. Quer dizer, a criancinha está enxergando ali uma diferença entre homens e mulheres, e ela entende essa diferença como uma relação de desigualdade. E aí você começa a achar que tudo tem desigualdade. Que a realidade é sempre formada por dois grupos de pessoas. Um oprimido, outro opressor. Um poderoso, outro fraquinho. Um favorecido, outro desfavorecido. Um privilegiado e outro desprivilegiado. Se você quer de fato amadurecer, você vai precisar abandonar esse olhar. Eu não conheço uma pessoa que tenha esse olhar sobre a realidade e seja efetivamente amadurecida do ponto de vista psicológico. Esse é um entrave para o amadurecimento. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Vocês ficaram só escutando, né? Pouca coisa aqui, ó. Deixa eu ver. Cleiton, a castração pode ocorrer na vida adulta? Cleiton, a castração aqui, no caso, não é uma castração efetiva. A castração enquanto fato real pode acontecer em qualquer momento da vida. Aqui a castração é a fantasia de castração, tá? Que acontece lá quando criança. Engrene ideias matemáticas. Lembrei do filme Um Tira no Jardim da Infância. Não conheço esse filme. Tem uma cena dessa, o menininho fala: meninos têm pênis e as meninas têm vagina. Esse menininho aí, ele tá até com alguns conhecimentos, geralmente, que a criança geralmente não tem. Por isso que o Freud descobriu isso, né? Que a mentalidade infantil entende castração seres castrados e não castrados, né? Ela não entende que a mulher tem vagina, tem útero, né? Depois é que se descobre isso, né? Até alguns autores da psicanálise que dizem que pode se desenvolver nos meninos uma inveja do útero,
Porque o Freud descobriu que nas meninas se desenvolve uma inveja do pênis, né? E alguns psicanalistas dizem que é possível se desenvolver uma inveja do útero no menino também. A psicóloga Lindy, quando não acontece a castração, pode influenciar na escolha sexual? Olha só, psicóloga Lindy, a castração sempre acontece, a castração como fantasia sempre acontece. A escolha sexual, eu acredito que você está se referindo à orientação sexual, né? Do ponto de vista psicanalítico, um dos principais determinantes no desenvolvimento da orientação sexual, que a gente pode chamar de majoritária, né? Porque no final das contas a bissexualidade é um fato primário, né? Então você tem ali um direcionamento mais numa certa direção. Sim, a resposta que o sujeito dá para o problema da castração pode influenciar na orientação do seu desejo, né? Seja para a direção heterossexual ou homossexual, tá? Heriberto, doutor, gostei da metodologia, resgate histórico dos conceitos psicanalíticos e ligação com as problemáticas dos adultos no dia a dia. Valeu, Heriberto. Jéssica, Lucas, uma pessoa com personalidade e olhar histérico necessariamente apresenta algum dos sintomas físicos que você comentou no início? Não necessariamente, viu, Jéssica? A gente poderia dizer assim, toda pessoa histérica, ou seja, que tem uma personalidade histérica, ou que tenha desenvolvido a sintomatologia característica da histeria, tem um olhar histérico? Sim. Mas nem todo mundo que tem um olhar histérico tem uma personalidade histérica. Tá? Até porque o olhar histérico ele pode se desenvolver graças a uma espécie assim de ensinamento, tá? Quer dizer, se você foi ao longo da sua vida educado a enxergar a realidade dessa maneira, ou seja, como dicotômica, ou seja, tem sempre dois grupos de pessoas, uns que são favorecidos, outros desfavorecidos, uns privilegiados e outros desprivilegiados, você pode acabar adotando esse olhar sem perceber, tá? Sem perceber que é um olhar imaturo. E aí quando você menos espera, você não está crescendo na sua vida. É impressionante. Impressionante, gente. Eu desafio vocês. Eu desafio. Pegue alguma pessoa que você conhece, assim, pessoas famosas, conhecidas, que todo mundo conhece, que conseguiram alcançar sucesso nas suas áreas, em todas as suas áreas, seja na área financeira, acadêmica, humanitária, qualquer área. Peguem essas pessoas e veja se essas pessoas tinham esse olhar sobre a existência. Não tinham. Não tinham. Porque a pessoa que tem um olhar histérico, ela não faz nada. Porque ela gasta a energia dela se queixando dos privilegiados. Ela não faz nada para alcançar aquele status que ela acredita que aquela pessoa tem. Que está só na fantasia dela. Ela não faz nada. Eu já conversei com pessoas assim, impressionante. Quer dizer, a pessoa reclama do emprego dela. Ela fala assim, meu emprego eles me pagam mal. Aí você fala assim, você já pensou na possibilidade de você empreender, de você começar a fazer alguma coisa por conta própria, virar o seu próprio patrão, parar de vender sua força de trabalho para outra pessoa? Aí ela fala assim, mas isso não é fácil assim não, né? É claro que não é fácil, meu filho, é claro que não é fácil. Ué? Você achou o quê? Que ganhar dinheiro é fácil? Claro que não. É por isso que você vende a sua força de trabalho no início da vida. Mas o ideal é que você pare de vender a sua força de trabalho. O ideal é que você se torne patrão de si mesmo, para parar de depender dos outros. Agora, você ficar só reclamando que o seu salário é baixo e não fizer nada, sobretudo hoje em dia com a internet, sobretudo hoje em dia. Se você acha que o seu salário é baixo, que a sua empresa que você trabalha não te valorize, etc., começa a se preocupar, começa a envidar esforços para não precisar mais vender sua força de trabalho. Mas essa pessoa ela não faz isso. Por quê? Porque ela se coloca do lado daqueles, não, eu sempre vou precisar vender a minha força de trabalho porque eu não sou um privilegiado. Tá entendendo como é que o olhar histérico funciona? Ele paralisa você. Ele paralisa, ele não deixa você ir para frente. Porque na sua visão existe o grupo dos privilegiados e o grupo do desprivilegiado. Então se você está nesse grupo, você não tem como passar para o outro. Porque é assim que a menininha pensa, é assim que o menininho pensa lá com a idade de 5 anos quando olha para o corpo de homem e mulher. Edna,
Mas claro que isso é impossível, Lucas. Essa posição histérica é observada em homens e mulheres. Exatamente, exatamente. Se acreditava, né, na antiguidade que a histeria, o comportamento histérico era uma coisa de mulher especificamente, mas não necessariamente. As mulheres, pelo lugar que elas ocupam culturalmente, elas têm uma facilidade maior, elas têm fatores sociais e culturais que favorecem o desenvolvimento de um olhar histérico, mas não necessariamente. Tem muito homem com olhar histérico por aí. Muito homem com olhar histérico. Marília, sempre tive dificuldades para dormir, sofro de enxaqueca desde jovem, porém os médicos nunca explicam nenhum dos dois problemas. Pois é, pode se tratar aí de alguma coisa de ordem psíquica, né? Aliás, do meu ponto de vista, a minha tese de doutorado foi essa, né? Para mim, todo sintoma físico está associado a elementos de ordem psicológica. Outro dia eu até posso falar mais sobre isso aqui. Maravilha, pessoal. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Esta live ficará gravada. Você vai poder mandar para todo mundo aí. Se você conhece uma pessoa que tem esse olhar histérico sobre a existência, fala assim, assiste essa live aqui, para você perceber que esse seu olhar sobre a existência é um olhar absolutamente imaturo. E isso está bloqueando o seu crescimento. Você poderia se tornar uma pessoa muito mais potente se você não ficasse se colocando dentro do grupo dos impotentes e enxergando o outro grupo como o grupo dos privilegiados. Faz o seu. Para de reclamar. Para de achar que o mundo te deve alguma coisa. Para de ficar nesse ressentimento. Para de olhar o mundo com um olhar histérico. Mande para todas as pessoas, mesmo pessoas que não têm esse olhar, eu acho que elas vão se beneficiar com o conteúdo aqui da live. Beleza, pessoal? Conto com vocês aí para fazerem isso. A gente se encontra amanhã às 6h30 da manhã. Entre lá no meu canal no Telegram, tá? Eu sempre posto em primeira mão o tema sobre o qual a gente vai falar na live do dia seguinte, e eu farei isso daqui a pouco, lá no canal do Telegram, e também sempre coloco um áudiozinho lá, comentando um pouquinho, dando uma palhinha do que a gente vai ver aqui na live, beleza? Não deixe de adquirir o meu e-book também, O que um Psicanalista Faz, o link está na minha bio. Eu aguardo vocês amanhã, às 6h30 da manhã, uma excelente sexta-feira para todos nós. Vamos comemorar, hoje é sexta-feira. Um abraço!